Quero começar falando da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade pela manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Superintendência ali da Polícia Federal. Vamos conversar então com o Lucas Martins, que vai trazer as informações para a gente agora. Bolsonaro continua na PF, né, Lucas? Assim deve permanecer. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham ao vivo no 3 em 1. Nós falamos ao vivo, diretamente aqui da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, e pelos votos dos ministros do STF, ele deve se manter por aqui pelos próximos dias. Isso porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade aí para que ele permaneça preso aqui na Superintendência. Os votos foi de 4-0. Os ministros tinham aí de 8 da manhã de hoje até 8 da noite para referendarem esses votos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas antes mesmo do meio-dia esse resultado já tinha saído e, pelo visto, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso aqui na Superintendência. No entendimento de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica, afastando a ideia apresentada pela defesa de que ele tentou violar essa tornozeleira eletrônica no momento que estava em confusão mental. Bolsonaro, que foi preso no último sábado às 6h30 da manhã e está na Superintendência desde então. Nós, é claro, seguimos acompanhando todos os detalhes desde o sábado. A nossa equipe de jornalismo faz um mutirão aqui para a gente acompanhar todos os detalhes e não perder nada do que acontece desde então. Muita repercussão por aqui durante todo o dia, enquanto a gente acompanha tudo o que acontece aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal. Muita movimentação de carro buzinando a favor e também contra a prisão de Jair Bolsonaro. Por enquanto, ele segue sem visitas por hoje, mas a previsão é que ele receba Flávio e Carlos Bolsonaro amanhã. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes de perto desses desdobramentos e os próximos passos também da defesa e também do Supremo Tribunal Federal sobre o que vai acontecer agora com a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro, a gente segue atualizando a nossa audiência o tempo todo. Eu volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço. Vá atualizando então as informações para nós aqui ao longo do 3 em 1. Ô, Fábio Piperno, essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já era esperada, e eu creio que principalmente por conta da situação da tornozeleira eletrônica, a tentativa do presidente da República de queimar, de danificar ali o equipamento com uma solda. Como é que você avalia a situação agora de Jair Bolsonaro e você entende que essa prisão foi correta? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que teve a chancela também da Procuradoria-Geral da República, tem motivos para existir? Evandro, eu gostaria até de fazer um questionamento à direita do Brasil, que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro está na iminência de iniciar o cumprimento da sua pena, né? Pena definitiva, e não essa, né? Afinal de contas, ele não está agora cumprindo a pena a qual ele foi condenado. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: será que agora essa direita vai lutar pelo retorno da saidinha, pela restauração da saidinha? Porque senão o presidente vai ficar lá preso durante muito tempo. Porque, veja, o que aconteceu no sábado foi algo constrangedor. Até a metade do dia, até o final da manhã, a gente, de alguma forma, ainda aceitava alguns argumentos de juristas, de muitos advogados, ouvidos aqui, inclusive pela Jovem Pan e por outros veículos, né? Políticos se manifestando e muitos deles alegando um exagero do STF, né? Um excessivo rigor na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas até aquele momento se desconhecia o fato constrangedor de que o presidente tentou violar uma cautelar derretendo a sua tornozeleira. Olha a esculhambação, derreteu a tornozeleira. Ou seja, não tem desculpa. Não. Só isso daí é claro que é extremamente infeliz. Agora, deixa eu te falar uma... Não, infeliz não. Rompimento de uma cautelar, ou seja, ele rompeu um contrato com a justiça. Ilegal. Ilegal. Mas inicialmente, a prisão preventiva, a representação na Polícia Federal foi antes da
tornozeleira, do rompimento da tornozeleira. Então, os motivos pelos quais que há um questionamento de que essa prisão preventiva era necessária, e aí é uma ilação, porque havia a tal da vigília, porque o Ramagem fugiu, então tudo isso estamos no campo da ilação. Isso foi antes da tornozeleira. Fique isso claro. No despacho, inclusive emitido no sábado, tá lá, às 12h08 da manhã. Então... Isso foi depois, no dia 22, mas no dia 21 a representação inicial não contava o lance da tornozeleira. Alan, o que foi feito é algo constrangedor. As imagens são estarrecedoras. Quer dizer, a direita política perde o discurso da defesa. É claro que eu não estou defendendo aqui o lance da tornozeleira, de você tentar tirar a tornozeleira. Esse não é o ponto. O meu ponto é que a representação inicial com a prisão preventiva é um fato. Pera lá. Isso é um fato. A representação inicial na Polícia Federal. A decisão do Alexandre de Moraes foi depois. A decisão foi depois e ele tinha sido queimado. Exato, a decisão foi depois e ele cita inclusive o horário em que houve a tentativa de violação da tornozeleira. Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês a sequência de como foi horário, como tudo começou, desde a noite de sexta-feira até o início do sábado ali, depois ao longo da tarde do sábado, quando tudo se desenrolou. Como é que um juiz vai desprezar um fato dessa gravidade? É óbvio que ele só não poderia ter tomado outra decisão. Ô Gani, você entende também que agora a direita voltaria a defender a saidinha a partir da prisão de Bolsonaro? Não, aí tem que manter a coerência. Agora, também o Bolsonaro, ele não é um preso como um preso comum, né? É bem diferente de um traficante de drogas. Enfim, a gente está falando de um ex-presidente da República que foi condenado, no meu entendimento, e do ministro Luiz Fux e de vários juristas também, uma condenação injusta, mas não importa. Foi assim, né? A maioria da primeira turma decidiu por sua condenação. Agora, eu acho que também não é motivo para nenhum tipo de revanchismo. Eu acho que ele, como um ex-presidente da República, ele deve ter todo um tratamento adequado e até porque ele também tem problemas de saúde. José Maria Trindade, você acredita e entende que Jair Bolsonaro esteja recebendo o tratamento adequado na sede, na Superintendência da Polícia Federal e a partir das decisões que são chanceladas agora pelo Supremo? Olha, é um quadro muito complexo, muito difícil. Ele está recebendo, sim, um tratamento adequado. Não é qualquer preso que vai para a Superintendência da Polícia Federal. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não é qualquer preso. Ele é um ex-presidente da República. A Constituição dá garantias aos ex-presidentes da República. Além de um salário, dá uma equipe de trabalho com carro, gasolina, tudo pago, todos os ex-presidentes, inclusive os impeachmentados, né, os que sofreram impeachment. Então, a Constituição trata, e deve ser tratado assim, um ex-presidente da República como uma pessoa de destaque, uma situação diferente, porque ele detém segredos de Estado, porque ele detém uma respeitabilidade pública e é a história do país. Então, a Constituição não fala sobre prisão de ex-presidente, mas fala sobre a vida do ex-presidente, que deve merecer cuidado. Se a Constituição dá ao ex-presidente motorista, secretário, carro, e como é que ele vai usar isso na prisão? Não vai, mas é que há que se ter segurança para o ex-presidente e cuidado com o ex-presidente da República. Sobre essa história de fraudar ou não fraudar a tornozeleira, houve sim, eu atribuo a isso aí uma confusão mental, né? O ministro Alexandre de Moraes disse que ele estava consciente e fraudou, mas eu nem entro nesse debate, viu, Alan? Eu entendo o seguinte, é uma inaceitação do que está acontecendo. Então, assim, é aquela história, a origem podre torna tudo podre. Quando uma árvore é envenenada, os frutos são envenenados. Então, há no Brasil, eu diria, né, uma inaceitação do processo, do início do processo, aí depois do processo, e depois da condenação, e depois desse paralelo que é a prisão domiciliar e a prisão agora preventiva. Então, assim, nós chegamos diante de um ponto que é uma inaceitação. O ex-presidente está numa situação que não aceita a condenação. E aí,
Esta é a realidade. Ele tentou mesmo, já está configurado, fraudar, abrir ali a tornozeleira eletrônica. Acho também estranho que ele, preso em casa, cercado com vigias lá fora, ele ainda precisasse da tornozeleira eletrônica, né? Então, a origem é esta, né? De não aceitar o processo, não aceitar a condenação e não aceitar essa prisão preventiva. O resto é tudo consequência. Entender que o ex-presidente irá aceitar isso é muito difícil. Eu acho que isso não vai acontecer. Ele sempre vai tentar transgredir exatamente por falta de horizonte. Me disse uma certa vez um juiz penal que os presos chegam lá e falam: doutor, não quero passar para essa história de júri, como de jurar, esses trem, não. Eu quero ser condenado logo, porque eu matei mesmo, fiz isso mesmo. Me condena logo, porque o ser humano precisa de horizonte. Quando ele é condenado e tem um tempo, ele se programa, ele tem um horizonte, ele fica mais tranquilo. Mas, nesse caso, há uma inaceitação evidente. A imprevisibilidade é o que mais angustia, né? Deixa eu contar aqui para vocês como que foi essa sequência, então, de toda a ação que resultou na prisão de Jair Bolsonaro no último sábado. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, o senador Flávio Bolsonaro convocou uma vigília nas redes sociais. Aí, na sexta-feira à noite, às 11 da noite, a Polícia Federal foi lá e pediu a prisão preventiva por conta do que ela entendia do risco dessa vigília se transformar numa transgressão ou ganhar proporções graves, as autoridades não terem o controle sobre o tamanho da manifestação que poderia se formar em frente ali ao local da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, em frente ao condomínio aonde ele reside, e isso favorecer também algum tipo de tentativa de fuga ou de transgressão da medida imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Aí no sábado, já à meia-noite, no comecinho do sábado, o órgão de monitoramento registrou a ocorrência da violação da tornozeleira. Então vejam, como o Gani estava argumentando ali. Às 11 da noite, a Polícia Federal já tinha indicado que entendia aquela manifestação, aquela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro como um risco. Depois, à meia-noite, é que o órgão de monitoramento percebeu que a tornozeleira eletrônica havia sido prejudicada, né? E aí, o que acontece? À 1h12, o Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República são acionados e eles se manifestam a favor da prisão. Ou seja, unindo a argumentação a partir daquilo que a Polícia Federal estava indicando com a tentativa de romper uma tornozeleira eletrônica. Então, na visão do ministro naquele momento, o que aconteceu? Opa, alguma coisa realmente não está certa. Risco de tumulto e a tornozeleira eletrônica sendo rompida, tentativa de fuga. E, além de tudo isso, aliados fora do país, Ramagem fugiu para os Estados Unidos. Carla Zambelli fugiu também no primeiro momento, agora está sendo julgada lá na justiça italiana. Todos esses elementos foram usados pelo ministro Alexandre de Moraes para tomar essa decisão e falar: não dá mais para manter o Jair Bolsonaro na casa dele, vamos ter que colocar ele numa prisão preventiva em algum lugar. Aí foi escolhida aquela cela ali, aquele quarto, aquela sala na Superintendência da Polícia Federal. O que acontece depois às 6 horas da manhã? A Polícia Federal vai lá e cumpre esse mandado e prende Jair Bolsonaro. E às 6h40 ele é levado para essa cela especial com 12 metros quadrados, com cama, televisor, ar-condicionado e armários na Superintendência da Polícia Federal, onde ele permanece até agora, e inclusive há expectativas de que o ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a execução da pena de Jair Bolsonaro, o mantenha nessa sala da Superintendência da Polícia Federal, que já teria a estrutura necessária para segurá-lo, recebê-lo lá. Inclusive, Bruno Moza, eu quero também trazer a informação de que o ministro Alexandre de Moraes disse que haveria uma equipe médica 24 horas para atender possíveis questões relacionadas à saúde de Jair Bolsonaro. Você acha que esse é o tratamento indicado para o ex-presidente nesse momento, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá, Evandro. Eu acho que, mais uma vez, eu volto naquela tecla. A gente só discute, não nós aqui, tá? No geral, o ser humano tem uma capacidade de uma análise de comportamento, que a gente acaba analisando apenas o superficial frente a tudo. E, claro, esse é o fato concreto, a gente tem que analisar, mas eu acho que é importante nós frisarmos aqui um ponto. Isso aqui sequer deveria estar sendo contestado ou estarmos vivendo isso. Não tem a ver com o Bolsonaro. Sabe aquela isonomia que a esquerda tanto prega, mas não pratica? Aquela que, porque ela não gosta do sujeito A, ela quer um determinado de comportamento. Porque ela não gosta do B, ela quer outro tipo de comportamento.
Então eu respondo a respeito da saidinha. Eu defendo a isonomia de verdade. O que é isonomia? Tanto faz sua cor, sua altura, sua ideologia, da onde você é, que você siga a Constituição, por mais que você discorde. Eu não concordo, como o Zé Maria falou, que ex-presidente, seja ele qual for, tenha privilégios. É uma outra discussão. Se eu quiser mudar isso, eu lute para que a Constituição muda. E se eu perder, tá tudo bem, faz parte do jogo democrático. O que está acontecendo aqui ficou muito claro para mim é que me parece que ele não seria, digamos, infantil o suficiente de meter fogo numa tornozeleira. Me parece que, assim como a própria imprensa está divulgando, que possíveis alucinações por conta de remédios. Me parece isso. E não é por gostar ou não gostar do ex-presidente. É porque seria um plano muito estúpido fazer, simplesmente por fazer. E eu concordo muito com o Zé Maria nesse ponto, inclusive, a respeito da palavra que ele usou, abre aspas, a inaceitação do ocorrido. Imagina o seguinte, o Edmundo ganhou as eleições na Venezuela, legitimamente. Se a Suprema Corte da Venezuela diz que o Edmundo é culpado e tem uma ordem de prisão contra ele, como de fato aconteceu, só porque a Suprema Corte da Venezuela disse as ordens ilegais devem ser cumpridas, eu não sou dessa linha, Evandro. Eu acho que ordem ilegal não deve ser cumprida porque ela é ilegal, porque ela não seguiu a Constituição. Ele não levou em consideração a isonomia que tanto fala na Constituição. Então essa inaceitação, ela é totalmente factível, mas no meu entender teve a ver com mais alucinação. De fato, foi constrangedor o que nós vimos, mas em sã consciência, um adulto em condições normais não faria isso, porque não tem cabimento, ele não teria vantagens para tirar sobre isso. Por isso que eu acho que essa parte que está sendo noticiada pela grande mídia da alucinação faz muito mais sentido, porque a voz dele dá para perceber quando ele está respondendo lá para a diretora, que está realmente embargada, um tanto quanto estranha. Não tem nenhum sentido isso. Portanto, no meu entender, não haveria risco de fuga algum. Chega a ser infantil achar que teria risco de fuga porque você tem uma manifestação na frente da sua casa, quando você tem vigília, quando você tem uma tornozeleira. É infantil esse tipo de coisa, achar. Então, de novo, eu deixo a resposta aqui. Saidinha não para ninguém, porque nós pregamos, e eu estou falando quem defende um Estado livre, é isonomia, igualdade para todos, não importa se é direita, esquerda ou centro. Se cumprir o crime, pune integralmente. Agora, o que não dá é você pregar isonomia para um e não para outro. E não dá também para achar que o Bolsonaro deve ser julgado pelo STF, quando alguns outros foram julgados desde a primeira instância, inclusive ex-presidentes, desde a primeira instância, tendo possibilidade de recorrer em todas as outras instâncias. Portanto, o que nós vimos e vivemos no Brasil de hoje é um país onde a lei não vale absolutamente nada. Que foi, Piperno? Diga. Bom, então nós vamos precisar reformar a Constituição e colocar algum artigo prevendo alucinações como atenuantes. Que eu saiba, não existe isso. Ele cometeu um ato e a justiça tem que ser até alfático, tá? Então, ocorreu sim uma agressão a uma cautelar, um descumprimento de uma cautelar. O resto são ilações. Se ele vai poder fugir ou não, a gente não sabe quais as estratégias envolvidas. O fato é que houve a desobediência de uma cautelar. Ah, mas houve uma inaceitação. Uai, se cada preso, se cada condenado for agir, então, pela própria cabeça, desprezando a Constituição, porque ele não aceita uma condenação, então, desculpa, aí caminhamos para uma disseminada estado de desobediência civil, anomia total. Aí, então, vamos liberar geral para todo mundo.